Uma das minhas passagens preferidas do Evangelho é uma em que Jesus, no Getsemane, portanto no Monte das Oliveiras, à terceira vez que tinha pedido que os apóstolos rezassem com ele e tendo-os encontrado a dormir, lhes diz: dormi agora e descansai. Agora já podeis dormir e descansar. Mas só depois devo-vos dizer que o tema deste ensinamento é a Eucaristia. Portanto, se alguém adormecer no caminho, já sabe sobre o que é que falamos. Gostava de vos recordar sobre isto, e em primeiro lugar, umas palavras do Evangelho de São João, que são, de certa maneira, a história da nossa vida também. E, sobretudo, com certeza, será a história de muitos de nós que aqui estamos hoje. Conta São João no seu Evangelho, no final do capítulo 1. No dia seguinte, João Batista encontrava-se de novo ali com 2 dos seus discípulos. Então, pondo o olhar em Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo falar desta maneira, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, notando que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, ver e viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 16h. Termina aqui a citação do Evangelho. Quando falamos da Eucaristia, falamos em primeiro lugar deste convite de Jesus, deste convite a ir ver onde Ele mora. Porque Jesus quis morar connosco. Mora nas nossas terras, mora nas nossas igrejas, mora nas nossas capelas. Mora fisicamente, como nós moramos em nossa casa, Jesus mora fisicamente nesses sacrários que temos espalhados por todo o nosso país. Nunca agradeceremos o suficiente ao Senhor o morarmos perto de uma igreja, o morarmos perto de um sacrário. E nunca o agradeceremos porque isso é fruto do seu amor, é fruto do quanto te ama Deus. A presença real de Jesus na Eucaristia é uma verdade de fé, que só se explica pelo tremendo amor que Deus nos tem a cada um de nós. Jesus vive na Eucaristia porque está apaixonado por ti e por mim. E por isso, este amor que é tão grande, que é tão profundo, que é tão sublime, por muito que se fale dele, nunca se dirá o suficiente. Por isso, nestes minutos em que procurarei falar-vos sobre a Eucaristia e recordar coisas que já sabemos ou coisas novas que se calhar não sabíamos, mas nunca direi, sei que ficarei muito aquém daquilo que Jesus merece, daquilo que Jesus mereceria que eu dissesse. E por isso é que começamos invocando o Espírito Santo, para que não seja eu a falar, mas seja Deus a falar nos vossos corações, sabendo que somos tão pouco e somos tão nada comparado com o amor que Jesus nos tem manifestado na Eucaristia. Este mistério da presença real de Jesus na Eucaristia não significa o mistério, a palavra mistério, que tem muitos significados. O Padre Duarte podia-nos falar sobre horas e horas sobre sacramentos, sobre a palavra, o significado da palavra mistério, que também significa sacramento, é uma das suas acessões. Mas a palavra mistério não significa que nós não possamos saber nada sobre uma realidade. Significa que não podemos saber tudo sobre essa realidade. E a presença real de Jesus na Eucaristia é um mistério de amor, porque nunca compreenderemos suficientemente o quanto Deus nos ama. Porque querer compreender com a cabeça o amor de Cristo é a maneira errada de perceber esse amor. Porque esse amor percebe-se com o coração. O amor só se percebe com o coração. E por isso, o que é a Eucaristia? A Eucaristia é Jesus. E porquê é que nós sabemos que é Jesus? Porque a Igreja inventou? Porque os apóstolos lembraram-se? Não. Porque foi Ele que o disse.
E nós temos 4 relatos no Novo Testamento da instituição da Eucaristia na última ceia. Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 26. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. E primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 27. Vou-vos ler precisamente esta última, porque nós, Igreja, somos chamados a transmitir o mesmo que recebemos, o mesmo que recebeu São Paulo, o mesmo que receberam os apóstolos e que lhes foi transmitido por Jesus. Com efeito, diz São Paulo, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes, continua São Paulo, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. São Paulo continua numa outra passagem que direi mais adiante. Mas aquilo que foi claro para os apóstolos e para a Igreja desde o início é que Jesus estava presente na Eucaristia. Mas como é que se deu esta passagem de um Jesus vivo, que os apóstolos viam durante todos os dias, durante 3 anos da sua vida, para essa celebração eucarística como nós hoje também celebramos? E aqui não é difícil imaginar que Nossa Senhora tenha tido um papel importantíssimo. Nossa Senhora foi a primeira a arrancar de Cristo um milagre nas bodas de Caná. Foi aquela que se manteve com Jesus na cruz, oferecendo o seu sacrifício em união com o sacrifício de Cristo no alto do Calvário, por cada um de nós. Não podemos imaginar o quanto sofreu Nossa Senhora. Mas podemos sim imaginar que logo a seguir à ascensão de Cristo ao céu, com o seu corpo glorioso, os discípulos e particularmente Nossa Senhora tenham sentido saudades de Cristo, tenham sentido saudades de Jesus. É o que nós sentimos pelas pessoas que amamos. A pessoa que está enamorada, que está apaixonada, sente sempre saudades da pessoa que ama. Por aí também vemos as saudades que Jesus tem de ti e de mim. Quando não o vamos visitar, quando não o vamos ver, as saudades, o quanto Jesus sente a nossa falta. Pois foi essa a sensação de perda, de saudade, que sentiram os apóstolos, que sentiu Nossa Senhora. E logo a seguir ao Pentecostes, não é difícil imaginar que Nossa Senhora se tenha virado para São João e lhe tenha dito: João, traz-me de volta, dá-me de novo Jesus, dá-me de novo o amor da minha vida. E que João, fruto do Espírito Santo, que já vivia nele, graças ao dia de Pentecostes, tenha repetido esse gesto, tenha tomado o pão e tenha dito naquela ceia, como São Paulo, recebi o mesmo que vos transmiti. Na noite, Jesus, na noite em que era entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós, fazei isto em memória de mim. E pela primeira vez, ou João ou outro dos apóstolos, tornou presente Jesus na Eucaristia, numa presença física, real, que se mantém até aos dias de hoje. Jesus ama-te tanto que quis ficar fisicamente contigo e comigo. Podemos imaginar amor maior? Aquilo que para nós seria impossível, todos nós já tivemos a experiência de pessoas que partiram, que morreram, pessoas que partiram para longe, tantas pessoas que vivem o drama da imigração, de terem que sair do nosso país para ir trabalhar fora.
e que se despedem. Hoje, graças a Deus, temos a vida bastante facilitada com a internet, com Skype, com mails, com mensagens. Mas imaginemos há anos atrás os nossos pais e avós que partiram para o Brasil, partiram para os Estados Unidos e que deixavam para trás toda a família e tudo aquilo que tinham. Como é que se mantariam o contacto? Com cartas, com fotografias. Nós hoje passamos a vida a tirar fotografias. Para quê? Para recordarmos amanhã. Neste dia fui feliz em Lamego. É verdade. Todos os dias. Por acaso há alguns que somos felizes todos os dias em Lamego, porque moramos cá. Tenho pena dos outros que não moram. Mas é assim que nos recordamos. É assim que vamos matando as saudades. Deus, a quem nada é impossível, resolveu esse problema das saudades que têm tuas e minhas com a Eucaristia. Estando presente com cada um de nós. Estando presente em cada um de nós. E esta presença real de Jesus é assim, não porque o diga a Igreja ou porque o diga o Padre José Alfredo, é assim porque o diz Jesus. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Quando é que ouvimos estas palavras? Na Eucaristia, na Santa Missa. Que cada Eucaristia que celebramos, desde os 12 apóstolos até o dia de hoje, cada Eucaristia que é celebrada é essa renovação do sacrifício de Cristo no Calvário diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Gostava de vos ler umas palavras de um santo que falou sobre a Eucaristia muitas vezes com um grande amor, o Santo Curadares, e que se exprimia desta maneira: todas as boas obras reunidas não equivalem ao santo sacrifício da missa, porque elas são obras dos homens e a missa é obra de Deus. O martírio não é nada em comparação. É o sacrifício que o homem fez a Deus da sua própria vida. A missa é o sacrifício que Deus fez ao homem do seu corpo e do seu sangue. Por isso continuava, e continuava o Santo Curadares, e também por isso tive esta iniciativa de começarmos por cantarmos os parabéns ao Padre Duarte e ao Padre Giselo, e não era bem para mim. Porquê? Porque a Eucaristia vem-nos através do sacerdócio. O sacerdote vive para a Eucaristia e a Eucaristia, de certa maneira, está neste mundo graças ao sacerdócio. São dois dons que estão interligados um ao outro, que vivem um para o outro. O Padre é qualquer coisa de grande, dizia o Santo Curadares. Se ele o compreendesse, morreria. Deus obedece-lhe. Ele diz 2 palavras e Nosso Senhor desce dos céus à sua voz e fecha-se numa pequena hóstia. Deus fixa o seu olhar no altar. Está ali, diz ele, o meu filho bem-amado, em quem pus as minhas complacências. Em cada altar onde está consagrado, onde se consagra Jesus, está o Filho bem-amado do Pai. Podemos procurar Deus por montes e vales, e também o encontraremos. Podemos procurar Deus nos sítios mais escondidos da terra, também lá está Deus. Mas onde o encontramos fisicamente é ao lado de cada um de nós, é à nossa frente cada vez que celebramos a Santa Missa. Por isso, a tua procura da felicidade, Deus é a nossa felicidade, Deus é a tua felicidade. Papa Bento XVI, em Colónia, em 2005, disse isso aos jovens, olhando para uma grande multidão de jovens que tinha à sua direita e à sua esquerda, estando ele num barco, disse-lhes: queridos jovens, Deus, vós procurais a felicidade, e essa felicidade tem um rosto e um nome, é Jesus de Nazaré. Por isso a nossa felicidade está tão perto e nós às vezes vamos procurá-la tão longe. A nossa felicidade está tão próxima e nós às vezes andamos e vamos procurá-la onde ela não existe. Aqui há uns anos atrás, um sacerdote capelão da Universidade
onde fui aluno, o Sr. Padre Duarte também, e outros que aqui estão também. O capelão dessa altura ia visitar uma pessoa que estava doente e levava-lhe Nosso Senhor. Roma é uma cidade muito grande, muito caótica. Este sacerdote, apesar de ter carro, não era conveniente que fosse a conduzir e levar Nosso Senhor. Às vezes é preciso. Mas ele, aquilo que fazia, ia de táxi. E então, quando entrava no táxi, pedia ao taxista: olha, se não se importa, não se importa de baixar um bocadinho o rádio e leva aqui Nosso Senhor comigo. E os taxistas todos habitualmente depois baixavam a música, desligavam. E um dia aconteceu isto, ele ia lá praticamente todos os dias, e aconteceu isto. Ele entrou no táxi, pediu ao taxista: não se importa de baixar o rádio e levo aqui Nosso Senhor. Às vezes este sacerdote convidava o taxista a rezar com ele. Nesse dia isso também aconteceu. Então, quando chegou ao destino, o sacerdote viu quanto era, pega no dinheiro e passa ao taxista, e o taxista vira-se para ele e disse-lhe não. E o sacerdote insistiu. E o taxista virou-se para trás, olhou nos olhos e disse-lhe: Sr. Padre, Jesus no meu táxi não paga. Com certeza aquele sacerdote ficou muito impressionado, como nós também ficamos. Ter Jesus na Eucaristia é grátis. Eu vou repetir isto. Ter Jesus na Eucaristia é grátis. Jesus, porquê? Porque o amor é gratuito. O amor é gratuito. Não se pode pagar a uma pessoa para ela gostar de nós. O amor de Deus é tão grande que é grátis. O melhor deste mundo, a nossa felicidade, é grátis. O Padre Duarte teve um professor na faculdade, na universidade, que dizia: não há almoços grátis. Os almoços não são grátis, mas o amor de Deus por cada um de nós é grátis. E manifesta-se nisto, na presença de Jesus na Santíssima Eucaristia. Tendo dito isto, há 3 aspectos, ou 2 aspectos que gostava de tratar separadamente. A primeira tem a ver com a celebração da Eucaristia. E o segundo aspecto tem a ver com a presença de Jesus na Eucaristia, mesmo fora da celebração eucarística. Portanto, a presença de Jesus na Eucaristia nos nossos sacrários. Em relação à Santa Missa, que podemos nós dizer, que já não tenha sido dito? A Eucaristia é essa renovação do sacrifício incruento, é assim que se diz, sem derramamento de sangue de Jesus no altar. E é, como diz o Concílio Vaticano II e como diz também o Catecismo, a Eucaristia é o cume, a fonte e o cume da vida da Igreja e da nossa vida como cristãos. O momento mais importante da nossa semana, o momento mais importante do nosso dia, é a Santa Missa, porque é o nosso encontro pessoal com Deus. Quando vamos à Santa Missa, não vamos ouvir um padre. Quando vamos à Santa Missa, não vamos ouvir um sermão. Quando vamos à Santa Missa, vamos encontrar-nos com Deus. E vamos encontrar-nos com Deus em vários aspectos. Em primeiro lugar, porque na Eucaristia nós usamos as palavras da Sagrada Escritura para rezar a Jesus, para rezar a Deus. Logo desde o início. Como é que começa a Santa Missa? Como é que começa? Quem é que disse: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles? Desde o princípio, quando entramos na Igreja para participar na Santa Missa, desde o início que a Santa Missa é pegarmos nas palavras da Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, e fazê-la nossa e usar essa Palavra de Deus para pedir, para agradecer, para louvar. A Sagrada Escritura para um cristão, para um católico, não é, em primeiro lugar, um objeto de estudo, não é um objeto de erudição. Eu já sei toda a vida de Jesus. E depois, o demónio também.
A Sagrada Escritura a nós serve-nos, em primeiro lugar, para rezar. Torna-se vida. Por isso é que o Salmo diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no íntimo do coração do homem. E por isso é que Deus também diz no Antigo Testamento que há de lançar a sua palavra à terra e essa palavra não voltará sem ter produzido o seu fruto, como a chuva que, caindo das nuvens, produz fruto da terra. Portanto, nós, na Eucaristia, do princípio ao fim, até ao Amém final, qual é a última palavra do livro do Apocalipse? Amém. Nós também na Eucaristia, desde o princípio ao fim, usamos a palavra de Deus para rezar ao Senhor. Por isso é que a Eucaristia é duplamente um encontro com Jesus, um encontro com Deus. É o encontro com essas 2 mesas, como gostavam os padres da Igreja de dizer, com a mesa da palavra e com a mesa do sacrifício eucarístico. E este encontro é importantíssimo na nossa vida. Porquê? Em primeiro lugar, porque é uma manifestação de amor. Ó Sr. Padre, eu não tenho tempo de ir para a missa, de ir à missa. Então, não tens tempo de ir para o céu. Ninguém pode querer ir para o céu se não vai à missa pelo menos uma vez por semana ao domingo. Porque Jesus dirá a essas pessoas aquilo que diz no Evangelho: querereis entrar no céu e direis: Senhor, Senhor. Não é quem me diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? Responde São Paulo: a vontade de Deus é a vossa santificação. E o que é a santidade? A santidade é simplesmente sermos parecidos com Jesus. Parecermos a Jesus. Na nossa vida, pormos os meios humanos, espirituais, de luta ascética, para sermos parecidos a Jesus. E para isso contamos, em primeiro lugar, obviamente, com a resposta da nossa liberdade, mas contamos com a graça de Deus. Por onde é que nos vem a graça de Deus? Através dos sacramentos, que são sinais visíveis de uma graça invisível, e muito mais através da Eucaristia. A Eucaristia é esse canal que nos traz do céu o próprio Jesus. Deus não nos dá coisas, dá-se a Ele mesmo. Aqui há uns dias atrás aparecia publicado um estudo no jornal já há uns meses atrás, há quase um ano. Aparecia um estudo num jornal em que perguntavam aos filhos o que é que queriam como prenda de Natal dos pais. E a maioria das respostas era, das crianças que foram a quem perguntaram isto, a resposta era: eu gostava que o meu pai e a minha mãe estivessem mais tempo comigo. Era a prenda que eu queria. Hoje as pessoas não querem coisas, querem afeto, querem companhia. Os idosos, o que mais querem? A companhia dos filhos e dos netos. O amor das noras, que às vezes é difícil. Dizem que há um ditado no Evangelho, dizem que há um ditado no Alentejo, peço desculpa, que é o seguinte: as noras, que são estas rodas que levam a água do rio, não é? As noras, por muito bem oleadas que estejam, chiam sempre. Nem todas. Nem todas. Há noras que são ótimas e há sogras que são ótimas. Mas, às vezes, se nós, como pessoas, o que mais desejamos é a presença perto de nós das pessoas que mais amamos, Jesus, que é a pessoa que mais nos ama, o que é que mais deseja? É a presença de cada um de nós junto dele. Não tens tempo de ir à missa,
mas Jesus tem 24 horas sobre 24 horas para estar no sacrário da tua igreja ou da tua capela à tua espera. E tu tens a coragem de lhe dizer: Senhor, só tenho tempo para ti das 10 às 11 do domingo de manhã. Isso é amar? Isso é corresponder ao amor de Jesus com o teu amor? Não é. É por isso que, se queres ser santo, é preciso ir à Santa Missa. Porque a santidade é um dom de Deus que nos vem precisamente através dessa grande graça que é a Eucaristia. E ser santo, a luta por ser santo, é a luta por sermos felizes. O Padre Duarte dizia no princípio que era o padre mais bem disposto que conhece. Ele também não conhece muitos padres, é preciso dizer isto. Mas a felicidade para um padre, de um sacerdote, é poder celebrar a Santa Missa. É poder ter Jesus nas mãos. E poder dizer-lhe: Jesus, eu amo-te com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Porque a minha vida só faz sentido por te ter nas mãos. Por isso a Santa Missa não serve, obviamente, para nós irmos ver como é que a vizinha vai vestida. Nem serve para irmos pôr a conversa em dia. Conta-se de uma paróquia, não vou revelar qual, para não... em que durante a Santa Missa, no coro, tinha um coro alto, a igreja, e então o senhor padre estava a celebrar a Santa Missa e estavam os homens a fazer os negócios dos cabritos. Não é para isso que vamos à Santa Missa. Havia duas vizinhas que se davam mal uma com a outra. E no domingo, e houve um sábado em que tiveram uma discussão em que quase chegavam a vias de facto. Graças a Deus já tinham uma certa idade e tinham pouca força. No dia a seguir foram à Santa Missa e na altura da comunhão as duas estavam a controlar-se para ver se uma ia à comunhão. E até que a certa altura, vai, não vai, uma delas respira fundo e mete-se na fila da Sagrada Comunhão. E a outra não ficou atrás, também foi. Entre elas havia uma separação, quer dizer, entre uma e outra havia 2 ou 3 pessoas na fila para a comunhão. Azar dos azares, nesse dia, o sacerdote controlou mal as sagradas partículas que tinha no sacrário e então, à primeira, ainda deu uma hóstia inteira. Mas, entretanto, a seguir, teve que começar a partir a sagrada hóstia, porque faltavam-lhe. E então, quando chegou à segunda senhora, teve que partir para ela poder receber a Sagrada Comunhão. E ela olhou para o Sr. Padre com um ar muito sério e disse: ó Sr. Padre, o que é que a minha vizinha tem a mais para ter tido uma hóstia inteira e eu só tenho direito a metade? Nós brincamos, mas isto é uma coisa muito séria. Em primeiro lugar, porque Jesus está presente, realmente presente e totalmente presente em cada uma das hóstias, em cada uma das partículas que compõem aquela hóstia. E em segundo lugar, porque às vezes nós, na nossa mesquinhez, usamos a Eucaristia como arma de arremesso. E não pode ser. Não pode ser. Nem podemos usar as coisas santas de Deus para nosso proveito. Não é a Santa Missa que nos serve a nós é que estamos ao serviço da Eucaristia. Na oração Eucarística 2, há uma expressão, na segunda oração Eucarística, que o sacerdote pode usar para a consagração. Existe uma expressão muito bela, que é: nós vos agradecemos, Senhor, a graça de podermos servir-vos ao vosso altar. E por isso, na Santa Missa, é necessário que cada um de nós, se dê conta deste encontro pessoal que é com Deus. Por isso é que a Santa Missa começa sempre 5 minutos antes da hora marcada.
Porque é o tempo de nós chegarmos, de nos ajoelharmos, de cumprimentarmos Jesus na Eucaristia, que está no Sacrário, e de lhe dizermos: Senhor, eu hoje venho agradecer-te esta semana que tive, este dia que tive, esta graça que tive. Venho agradecer-te pela família maravilhosa que tenho. Ou então dizer: Senhor, venho agradecer-te pelo meu marido que só me dá chatices. Ou pela esposa, que é para não serem eles sempre os maus da fita. Ou agradecer-te os meus filhos. Ou agradecer-te as dificuldades que tive. Ou agradecer a nora, ou a sogra, ou o genro. A missa tem que começar 5 minutos antes da hora marcada. O senhor padre depois até pode chegar um bocadinho atrasado, não é? Sabeis a história daquele padre que chegou atrasado à missa e quando chegou o sacristão já ia na primeira leitura. Esta é uma das vantagens da pessoa ser pároco, não é? Nunca chega atrasado à missa. Pode chegar depois da hora e não convém, não é? Eu não sei, às vezes há motivos de força maior. Mas a vantagem de um sacerdote é que nunca chega atrasado à Santa Missa, não é? É uma vantagem em relação aos leigos. Mas era bom, é fundamental essa nossa... E chegar 5 minutos antes, a dizer ao que vamos. A dizer ao que vamos. Senhor, eu venho cá para isto. Ou se calhar não diremos nada, estaremos com o coração e com a cabeça tão cheios, tão preocupados, tão aflitos, tão sem palavras, que só nos ajoelharemos e ficaremos ali a olhar para Jesus e deixaremos que Jesus nos olhe. Com aquele olhar com que olhou para São Pedro, quando ele o tinha negado 3 vezes. Quantas vezes durante a semana não negamos nós a Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes? E por isso temos ali aquele olhar de Jesus, olhar para ti e para mim. É preciso sentir esse olhar. E por isso é preciso chegar à Santa Missa antes que ela comece. Se chegamos à missa e já está na primeira leitura, já perdemos um bocadinho desse amor de Deus. E sobretudo não estamos a ser delicados com esse Jesus que nos ama. Começa a Santa Missa, o sacerdote saúda, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. De onde é que é isto? São Paulo, muito bem. É uma das saudações com que São Paulo saúda uma das comunidades. E a seguir, irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. É o primeiro passo. Faz-nos lembrar aquela passagem do Antigo Testamento em que Moisés vê uma sarça ardente. Uma sarça que arde sem se consumir. Que estranho. Não é? O fogo passa pelas nossas terras e consome tudo à sua passagem. Não fica ali a arder como se... Não, passa e destrói. Não, mas aquela sarça ardia sem se destruir. E Moisés vai se aproximando, curioso, até que ouve a voz de Deus que lhe diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o terreno que pisas é sagrado. A Santa Missa começa com um ato penitencial para que cada um de nós tire as sandálias. Para cada um de nós, não no sentido literal da palavra, mas para cada um de nós reconheça a terra que pisa, a terra que é. Lembra-te, ó homem, que és pó e que ao pó voltarás. E reconhecendo-nos pecadores, isso abre-nos à misericórdia. Vamos começar o ano da misericórdia que o Papa Francisco convocou toda a Igreja para, a partir do próximo dia 8 de dezembro. A misericórdia nasce, a misericórdia de Deus derrama sobre os nossos corações no momento em que, de certa maneira, como o filho pródigo, voltamos para casa. Nos damos conta da nossa situação e começamos, pé ante pé, a voltar para casa, reconhecendo o mal que fizemos e convertendo o nosso coração. A conversão é um dom de Deus, não é uma conquista humana. Se fosse uma conquista humana, ficaríamos ainda mais soberbos. Um sacerdote exorcista espanhol, há alguns dias atrás,
dizia, ou escreveu, apresentou um livro e na apresentação dizia que o pecado que mais agrada ao demónio é a soberba. Porque a pessoa soberba impede, põe uma barreira para que possa entrar a graça de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso da graça de Deus. Eu sou lei para mim próprio. Sou lei para mim próprio. Não é isso que Deus espera de nós. Porque a lógica do amor é a lógica de alguém que gosta da outra pessoa, não porque precise dela, mas simplesmente porque gosta, como diz essa canção, a famosa canção de André Sardé. Gosto de ti apenas porque gosto, simplesmente porque gosto. O Padre Duarte, no princípio, dizia que eu estudei Direito Canónico. Sabeis qual é a diferença entre um canonista e um leproso? É que de há uns anos para cá a lepra tem cura. Nós os canonistas gostamos muito das coisas direitas, gostamos muito das coisas ordenadas. E a Santa Missa tem uma certa ordem. Tem uma certa ordem. Que nos ajuda, reconhecendo a nossa miséria, que nos ajuda a receber essa misericórdia de Deus que vem pelo perdão. Sabemos que é doutrina da Igreja, que os pecados veniais, portanto os pecados leves, com a absolvição, como está no missal, que o sacerdote diz: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, e vos conduz à vida eterna. Esta fórmula implica, pelo arrependimento da pessoa, o próprio arrependimento da pessoa, implica o perdão dos pecados veniais, não dos pecados mortais. E por isso não se pode dar a absolvição coletiva no início da Santa Missa. Não se pode dar. Está previsto que não se possa dar. Porquê? Porque pode impedir a pessoa de se dirigir ao médico. Pode impedir a pessoa, impede a pessoa de se dirigir à confissão individual. Vós que sois doentes e que já tivestes, nós que somos doentes, já me incluo dentro desse grupo também, e vamos para o hospital, e às vezes passamos horas e horas e horas numa sala de espera. Era muito mais simples o médico chegar e dizer: bem, vocês que estão aqui, toda a gente com uma aspirina, tudo para casa, está feito. Isso curava-nos. Se calhar, sim, em alguns casos, mas, regra geral, não. Recorrer à absolvição coletiva é exatamente a mesma coisa. É ter um médico diante de nós, o médico das nossas almas, que é o sacerdote, que nos diz: vá, uma aspirina para toda a gente, vá, ide em paz. Pode ser. Não é isso que Jesus espera de nós. Espera que recorramos à confissão individual. Quando temos um pecado mortal, um pecado grave. Muitos pecados veniais, sabemos isso, não fazem um pecado mortal. Mas um só pecado mortal rompe essa ponte que existe entre nós e Deus e entre Deus e nós. Rompe essa ponte que, de certa maneira, permite a comunicação. E ao romper essa ponte é necessário reconstruí-la. E essa reconstrução vem através da absolvição sacramental. É por isso que neste ano da misericórdia eu espero que levemos muitos dos nossos amigos à confissão. E que matai-nos a nós, sacerdotes de trabalho, não tenhais pena, nós já descansaremos na vida eterna. É preciso levar muitos amigos à confissão. Porquê? Porque esse é o passo prévio para viver. Essa é a única maneira de viver bem o ano da misericórdia. E é a única maneira de preparar as pessoas para participarem com fruto na Santa Missa. E segue a Santa Missa com o Glória, no caso de... primeiro com o Kyrie, depois com Glória, nos dias em que se reza o Glória. O Kyrie eleison, em que língua é que está? A expressão Kyrie eleison está em que língua? Quem disse latim errou. Está em grego. Houve um senhor aqui há uns anos atrás que foi num cruzeiro com a esposa e os dois foram à missa no domingo a uma destas ilhas gregas. Então, quando voltaram para casa, os filhos perguntaram: então, da viagem e tal, pai, olha, foi muito interessante daqui, vai. Vê lá que até fomos à missa em grego e tudo. E então um dos filhos perguntou: olha, perceberam alguma coisa? E o pai: olha, a missa foi toda em grego,
Só percebi o Kyrie eleison que estava em latim. Estava em grego. E o Glória. E o Glória é o quê? É uma composição de orações, de expressões, a primeira das quais é tirada da noite de Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. É uma oração que foram os anjos que ensinaram aos homens e que nós usamos para louvar a Deus. Por isso, até ao Glória já tivemos o início, a invocação da Santíssima Trindade, tivemos uma saudação, o ato penitencial e o Glória. Já pedimos perdão, já pedimos alguma coisa, já agradecemos e já louvamos. E a missa ainda não vai a meio. E chegamos às leituras. Sentamos-nos muito comodamente, não é? E é distração a torto e a direito. Se eu perguntar qual foi a primeira leitura da missa de ontem, alguém se lembra? Estão aqui mais ou menos 250 pessoas, 300, 600 pessoas. Salonicenses. Bem, uma pessoa. Não vou perguntar o Evangelho. Não nos lembramos. Muito bem. Não nos lembramos. Não é? Não nos lembramos. Fazemos um esforço para nos lembrar e não nos lembramos. Porquê? Porque sentámos-nos e a nossa cabeça já foi, sabe-se lá para onde. E o coração também. A palavra de Deus é para ser ouvida, para entrar, para ser saboreada. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Para ser meditada, para depois ser posta em prática. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, até aqui todos concordamos, não é? E a põem em prática. Alguém consegue pôr em prática uma coisa da qual já não se lembra? Por isso é que temos que encontrar meios, nos dias de hoje, para nos lembrarmos das leituras. O ideal era que tivéssemos maneira de ler as leituras antes de ir para a Santa Missa. Mas, sabe-se, e hoje é possível, hoje por mail dá para receber o Evangelho todos os dias de manhã, às 3 da manhã no próprio correio. Quando nos levantamos está lá o Evangelho do dia à nossa espera, com um comentário espetacular, feito pelo Evangelho Cotidiano, que é uma destas coisas que não tem preço também. É um trabalho magnífico que fazem algumas pessoas, poucas pessoas. Mas o ideal era termos um pequeno missal, termos Há agora uns livrinhos pequeninos com as leituras todas das missas de todos os dias. Isso é o ideal. Porquê? Porque se não ouvimos a palavra de Deus, se ela não entra, depois não podemos pôr em prática. E a palavra de Deus não é só o Evangelho, também é a primeira leitura, também é o Salmo. Qual foi o Salmo do domingo passado? Yes! Boa! Muito bem. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Qual vai ser o salmo do próximo domingo? Muito bem. É preciso ter mais atenção à palavra de Deus. E a Santa Missa se nós formos à missa todos os domingos, ao final de um ciclo de 3 anos, teremos lido praticamente todo o Evangelho. Mas se formos à missa todos os dias, nesses mesmos 3 anos, teremos ouvido praticamente todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Em 3 anos. Porquê? Porque, graças a Deus, a Igreja procura que os seus filhos e as suas filhas tenham alimento para levar à oração. Terminamos, como já sabemos, com a oração dos fiéis e depois começa o ofertório. E nós sentamos-nos novamente. Já no falo da homilia, o Papa Francisco escreve umas palavras
e dedica um bom espaço da alegria do Evangelho a falar da homilia. Que os padres não sejam chatos, que preguem sobre a palavra de Deus, que não transmitam a sua opinião pessoal sobre assuntos que são meramente humanos, que se aproveita a homilia para ser verdadeira missão. Há uns sacerdotes que têm mais capacidade, que têm menos capacidade, mas se nós estivermos atentos, Deus fala sempre. Deus fala sempre. Há uma paróquia onde um sacerdote que lá esteve, coitado, pronto, não tinha uma outra ideia no sítio, era um ótimo sacerdote, cheio de qualidades e cheio de zelo apostólico, mas uma outra ideia estava um bocadinho trocada, fazia ali curto-circuito. E durante 16 anos que esteve naquela paróquia, periodicamente insistia numa ou outra destas ideias que não estavam bem, que não estavam de acordo com a doutrina da Igreja. O pároco que foi a seguir, quando falava com as pessoas, não notava em nada essa ideia outra, não se notava. Porquê? Porque o Espírito Santo lá ia falando, lá ia fazendo o seu trabalho. É como aquele sacerdote que fez uma homilia e a homilia já se estava a prolongar bastante, as pessoas já estavam todas a mexer-se na cadeira e a certa altura o sacerdote disse: pronto, basta, já chega, vamos continuar a Santa Missa. No final vem uma velhinha ter com o Sr. Padre: Sr. Padre, eu gostei imenso da sua homilia de hoje. E o sacerdote ficou todo contente e um bocadinho vaidoso. E até qual foi a parte que mais gostou? Olha, foi quando o Senhor disse: basta, vamos continuar a Santa Missa. Porque aí eu percebi que tinha que mudar de vida, que bastava, tenho que mudar de vida. De certeza que o sacerdote não preparou aquilo, não é? Não preparou aquela expressão. Mas foi o que tocou naquela pessoa. Não é? O Sr. Padre é chato, não é divertido. Deus vai-te falar. Está atento, Deus vai-te falar, vai-te tocar no coração. Continuamos, começa o ofertório, o sacerdote oferece o pão, o vinho, e diz uma belíssima expressão, porque aquilo que o sacerdote está a oferecer a Deus é algo que nós já recebemos de Deus em primeiro lugar. O pão é feito de quê? É feito de trigo. O que é o trigo? É um fruto da terra. Quem nos deu a natureza? Foi Deus. Portanto, nós pegamos no trigo, transformamos o trigo, e este transformar o trigo é o quê? É o nosso trabalho. Por isso o sacerdote diz: bendito sejais, Senhor, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos. O que é que nós oferecemos ao Senhor? Às vezes as pessoas pensam que ser católico é ir à missa. Não, ser católico é dar testemunho de Cristo. É viver como Cristo viveria nesta terra. Tu és outro Cristo, o mesmo Cristo, pelo batismo. E por isso, em cada âmbito da tua vida, tens que comportar-te como Cristo se comportaria. Cristo passou 30 anos da sua vida a ajudar São José, num trabalho de carpintaria, a passar-lhe os instrumentos, a medir, a contar, a fazer contas, a trabalhar a madeira, a fazer todo aquele trabalho da madeira, não sei qual é o nome técnico, os carpinteiros sabem isso melhor que eu, mas a fazer todo esse trabalho de molduras, né? Jesus fez isso com as suas mãos, durante 30 anos. O que é que nós oferecemos ao Senhor? O nosso trabalho. Se fazes o teu trabalho mal feito, se tu que és estudante fazes cábulas para passar no teste e não estudaste, não podes oferecer a Deus esse trabalho. É como o nosso Senhor que diz, nós usamos aquela expressão, o bom ladrão, não é? Um ladrão nunca é bom. Não é? Houve um que foi de facto tão bom que roubou o coração de Cristo e entrou no céu à última hora. Não é? Mas a bondade, de certa maneira, tem que ir ligada à justiça, à caridade, etc., à beleza. Portanto, de certa maneira, sinal dos 10 minutos. De certa maneira,
nós, ao oferecermos a Deus coisas, temos que oferecê-las bem feitas. Não as podemos oferecer mal feitas, mal realizadas. Por isso, temos que fazer bem o nosso trabalho para o colocarmos em cima do altar. Continuamos, reza superfácil, o santo. De onde vem o santo? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Onde é que está esta expressão? Livro de Isaías, no Antigo Testamento. Mais uma vez, rezamos a Deus com palavras da Escritura. Com palavras que Deus nos deu para nós o louvarmos. Até que nos aproximamos do momento da comunhão. Esqueci-me de referir uma coisa que gostava de referir. Que é, quando chegamos ao momento da consagração, a seguir ao santo, seria bom que nos ajoelhássemos. Quem puder, às vezes há pessoas que não podem. Mas essa atitude de nos ajoelharmos, que não está fora de moda, é a manifestação com o nosso corpo de que acreditamos naquele mistério que diante de nós está para se viver. Há pessoas que não podem ajoelhar-se, por problemas de saúde, porque não, há sacerdotes que também não se podem ajoelhar. O próprio Santo Padre, o Papa Francisco, também tem uma certa dificuldade em ajoelhar-se. É assim, com a idade é assim. Mas todos os que pudermos, devíamos ajoelhar-nos. Naquele momento, diante dos teus olhos, dá-se um milagre, o maior milagre que podia acontecer nesta terra. Na Anunciação, no momento da encarnação, na casa de São Joaquim e Santa Ana, se calhar só estava Nossa Senhora e o Arcanjo. Na Santa Missa estamos todos nós. E o sacerdote, e Deus usa as mãos, a voz, a vontade daquele sacerdote para se tornar presente diante de ti e de mim. Que grande mistério! Que grande mistério! E esse mistério, muitas vezes podemos passá-lo a sobrevoar, a voar com a nossa imaginação e com o nosso coração para outros sítios, enquanto Deus se torna presente diante de nós. Um bocado como o conselho daquela mãe, houve um rapaz que tirou o curso de piloto de avião e no dia em que conseguiu o brevet do piloto, telefonou para a mãe todo contente e disse: mãe, estou muito contente, já sou piloto, já posso voar. E a mãe respondeu-lhe, já com uma certa idade, respondeu-lhe: ó meu filho, voa baixinho e devagarinho, que é o que não se deve fazer. Preciso voar alto e depressa. Nós às vezes também estamos na Santa Missa e estamos a voar baixinho e devagarinho, porque a imaginação e o coração sabe-se lá onde é que estão. E Deus vem do céu à terra com os olhos fixos em ti, para te olhar, para te ouvir, para estar contigo. Vinde e vede. Em relação à comunhão, muitas coisas, à consagração e à oração eucarística, gostaria de dizer muitas coisas que o tempo não permite. Mas gostava de terminar com umas palavras que o Papa Francisco escreveu na sua última encíclica e que talvez nos ajudem a viver melhor a Santa Missa. Diz o Papa: a criação encontra a sua maior elevação na Eucaristia. A graça, que tende a manifestar-se de modo sensível, atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus, feito homem, chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura. No apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Não o faz de cima, diz o Santo Padre, não o faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo a Ele no nosso próprio mundo. Na Eucaristia já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim. E depois termina o Santo Padre. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. Porque na Eucaristia, sentados, de joelhos, de pé, repousamos junto de Deus,
repousamos junto do Senhor, dos cansaços da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas misérias. Tantas vezes temos que lutar contra nós próprios, contra os nossos defeitos, para podermos amar mais a Deus. Onde encontramos repouso dessa luta? Encontramos-lo precisamente junto do Senhor. Por isso, termina o Papa, o Santo Padre. O ser humano tende a reduzir o descanso contemplativo ao âmbito do estéril e do inútil, esquecendo que, deste modo, somos chamados a incluir uma dimensão receptiva e gratuita, o que é diferente da simples inatividade. O descanso está ligado à Eucaristia, porque na Eucaristia contemplamos já um pedacinho do céu. Por isso, e para terminar, gostava de vos convidar a todos a que vivamos, como dizia algum santo, vivamos cada Eucaristia como se fosse a primeira, como se fosse a última, como se fosse a única, vivendo bem o antes, o durante e o depois, para que este amor de Jesus entre cada vez mais nos nossos corações, até o vivermos no banquete do Reino dos Céus. Bendigamos ao Senhor.